De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas têm dor de cabeça, pelo menos uma vez na vida. Mas toma cuidado, esse incômodo pode ser sintoma de uma doença mais grave, como por exemplo, tumor cerebral. Para falar sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas, eu converso agora por Skype com ele, o nosso neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor! Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, doutor. Saudades de você aqui com a gente. Daqui a pouco a gente está de volta, né? Com todo mundo vacinado, se Deus quiser, voltando tudo ao normal. Com certeza, doutor. Doutor, o que é a dor de cabeça? Perfeito. A dor de cabeça, em primeiro lugar, é um sintoma muito comum. Só para vocês terem ideia, a maioria das causas de pessoas que procuram pronto-socorro, se a gente for olhar das queixas que chegam no pronto-socorro, a dor de cabeça se destaca. Então, é um sintoma muito comum. 15% das mulheres têm enxaqueca, que é aquela dor que vai e volta, às vezes envolve o período menstrual. Mas o grande problema é a gente ficar atento aos sinais de alerta. Primeiro, a dor de cabeça, que é uma dor de cabeça nova, que a pessoa nunca teve, uma dor que mudou o padrão, ela tem um tipo de dor e vai para um padrão pior, e a dor de cabeça com outros sinais de alerta. Pode ser uma fraqueza, pode ter tido uma crise, que às vezes a gente só pensa aquela crise da pessoa se bater, mas às vezes ela perdeu a força da mão e depois isso voltou. Tudo isso a gente ficar atento, porque isso pode ser sinais de algumas doenças mais graves, que é o que a gente lida como neurocirurgião. E o que causa a dor de cabeça, doutor? Perfeito. Isso é curioso, porque às vezes a gente vê, até tem filme, né, que mostra a cirurgia com a pessoa acordada, né? A gente faz também. O cérebro, ele não tem receptor para dor, então o cérebro não dói. O que dói é a meninge, os vasos que estão dentro do cérebro e essa parte óssea também. Além disso, a pele. Então, normalmente, quando a pessoa tem uma enxaqueca, é muito por causa desse vaso. Por isso que, às vezes, é uma dor pulsátil e também nessa compressão, às vezes, na meninge, no caso do tumor. Começa a crescer o volume por causa de um determinado tumor, e isso comprime a meninge. Tem outra ilustração mostrando também, mostra justamente isso, que o que dói, o que faz a pessoa doer é isso, ou essa dor de cabeça pulsátil, que é clássico da enxaqueca, né, é uma dor que às vezes ela é temporal, a tensional também, que dá aquele aperto, né, às vezes uma dor aqui na nuca. Então, o que dói é justamente isso, o vaso, a meninge, a pele pode doer também, e essas são as causas mais comuns, né, porque a pessoa tem dor de cabeça, que é a dor de cabeça que a gente chama primária. No caso, quando o tumor está crescendo, é porque o cérebro está dentro de uma caixa craniana, uma caixa fechada. Se algo começa a crescer ali, isso dá um sintoma, e o sintoma é também a dor de cabeça. Isso que às vezes confunde as pessoas, porque dor de cabeça é uma queixa comum, como você falou, e o tumor é uma doença rara. Mas mesmo sendo uma doença rara, a gente sabe que a pessoa tem que ficar atenta por esses sinais de alerta. E como que a gente consegue identificar que aquela dor de cabeça, ela não está normal? Quanto tempo isso leva, doutor? Assim, sei lá, 3 semanas, 1 mês, 2 meses? Como que a gente consegue identificar se essa dor de cabeça intensa pode estar levando para um outro problema? Perfeito, né? Isso também é confuso para o médico entender. Imagina, você está no pronto-socorro, chega alguém com dor de cabeça. Como é que a gente, médico, utiliza? Eu vou explicar para as pessoas que é simples, né? Tem uma coisa que a gente chama red flags, ou bandeira vermelha, ou sinal de alerta, que são os sinais que lembram a gente, para a gente médico mesmo, pedir o exame de imagem. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça nova, por exemplo, você não tem enxaqueca e de repente começa a ter uma dor que nunca teve, isso é um sinal de alerta para pedir o exame de imagem. Além disso, uma dor de cabeça que mudou o padrão. Então, às vezes a pessoa tem sempre aquela dor de cabeça, ela é pulsátil, clássica de enxaqueca, de repente ela mudou o padrão de dor de cabeça. Isso é um sinal de alerta para pedir exame de imagem. Uma dor de cabeça associada a outros sintomas focais. A visão ficou dupla, um embaçamento da visão que não tinha antes, uma fraqueza no braço, uma fraqueza na perna, um desequilíbrio, uma tontura progressiva que está muito intensa. Tudo isso são sinais, não significa que a pessoa tem um tumor, mas é um sinal que a gente precisa pedir o exame de imagem. Então, da mesma forma que serve para a gente médico, né, serve para as pessoas também que estão em casa notando, ó, ainda mais nesse período de pandemia, né, ir em pronto-socorro e emergência só em casos realmente de necessidade, né? Então, mas se está com sinais de alerta, tem que procurar. E doutor, por exemplo, tem gente que fala, a minha dor de cabeça é tanta que parece que eu não consigo raciocinar e nem falar. Acontece isso de ter problema até na fala por causa da dor e é bom a gente observar? Acontece. Isso é curioso, a gente está falando dos casos mais graves que eu como neurocirurgião lido. Mas mesmo quem tem dor de cabeça primária e enxaqueca, é muito curioso que às vezes a pessoa passa uma vida inteira sofrendo com a qualidade de vida ruim. Quem tem enxaqueca sabe.
briga com todo mundo, às vezes a gente tem até depressão, não quer sair de casa, briga com o marido. Na verdade, quem tem dor crônica, eu explico isso para os pacientes, isso muda até o humor da pessoa. Então, mesmo quando não é uma dor relacionada ao tumor, que é o que eu mais lido, é uma dor de cabeça primária, a pessoa tem que procurar sim, aí não precisa ser emergência, não é nada tão grave, mas para melhorar a qualidade de vida. É a principal causa de ida para pronto-socorro, junto com dor lombar, principal causa de perder dia de trabalho também. E fora isso, tem toda a qualidade de vida da pessoa, que quem está com dor de cabeça sabe, não quer sair, não quer se divertir, tudo fica feio na vida. A gente tem uma pessoa que vai entrar no nosso bate-papo, que eu já sei que ela tá ligadinha aqui, o diretor falou que ela tá concordando com tudo. A gente vai conversar agora com uma pessoa que até pouco tempo atrás levava a vida assim, de uma forma tranquila, de uma forma normal. Até que de repente ela começou a sentir muita dor de cabeça, eu acho que foi em 2018, se eu não me esqueço, que eu dei uma lidinha ali nas coisas dela, e ela acabou descobrindo um tumor. A gente vai falar com a Dani, que é publicitária e que hoje ela tem até um canal, né, no YouTube para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada, Dr. Júlio. E sim, até 2018 eu levava uma vida praticamente normal, e só que eu tinha muita dor de cabeça, isso não era normal, né? Mas para uma vida de publicitária, com muitos clientes, essa foto que vocês estão vendo é porque eu havia trocado o meu carro por uma bicicleta e eu pedalava 22 km por dia entre minha casa e a agência. Então eu achava normal. E um alerta que eu quero deixar aqui para todos é que nós nos acostumamos a resolver os nossos problemas no balcão da farmácia. Então eu vivia com cartelas de remédio para dor de cabeça no bolso. E isso foi postergando a minha ida a um profissional que pudesse me ajudar. Até que um dia eu convulsionei em casa e precisei ser levada a um pronto-socorro. E fiquei lá internada por muitos dias até que fui diagnosticada com um tumor maligno cerebral. E desde então a minha vida mudou, né? Porque o câncer muda a vida de qualquer pessoa. E ao ser diagnosticada com câncer e ao ver um número de pessoas diagnosticadas com câncer cerebral, me deu um alerta, né? Aonde estão essas pessoas, como essas pessoas são tratadas e por que não se fala em câncer cerebral? Foi aí que nós criamos o canal Terminal, para que as pessoas pudessem se informar mais sobre as questões do câncer cerebral, principalmente as mulheres. Porque nós, mulheres, estamos muitas vezes no fronte das nossas casas. E o câncer cerebral hoje, o Dr. Júlio está aí, pode um pouco falar sobre esses números, 10 mil brasileiros são diagnosticados com câncer por ano, sendo que 50% desses números são mulheres. E, geralmente, quem cuida dos pacientes são mulheres. Então, o Terminal, ele tem uma frase que é a seguinte: nós falamos de câncer para quem tem câncer e para quem cuida de quem tem câncer. Porque somos nós, as mulheres, que estamos ali no fronte, cuidando. E, ao ser tratada, eu sou tratada no SUS, em um hospital hoje que é referência, que é o ICESP, eu só via mulheres por ali cuidando delas, né? E aí eu falei, bom, juntei a minha indignação com a minha patologia, né, com a minha doença, e criei esse espaço do canal Terminal, e chamei o Dr. Júlio, porque foi no canal dele que eu recebi todo o auxílio e ajuda para entender o que estava se passando comigo. Porque falar sobre cérebro é muito delicado. Exatamente, doutor, e a gente consegue
existe uma diferença, por exemplo, tem pessoas que têm um tumor, por exemplo, e elas convivem com isso sem elas perceberem. Como que a gente consegue identificar isso ou não? Ou eu tô errada nisso que eu te perguntei? Mas tá certa, né? E assim, só reafirmando o que Dani falou, é tão importante que a gente, como médico, eu nunca tive um tumor, nunca tive um parente meu com tumor. Então eu lido no dia a dia, eu opero, eu estou no consultório, mas eu tenho a mínima noção como é o dia a dia dessas pessoas, né? O que Dani passa, que eu acho muito legal, é esse mundo real, né, dela. Eu conheci ela lá no consultório, ela é tratada no SUS, eu sou tratado na medicina privada, ela fala dificuldades que às vezes tem e tal, isso eu acho genial e fantástico, né? Então o que acontece? A dor de cabeça e o tumor cerebral, ele tem muitos subtipos. Então a gente tem tumores que são tumores que às vezes não tem cura, mas a paciente consegue ter um controle e uma vida muito boa, uma vida muito funcional. O mundo e o chão se abrem. Quando a pessoa, eu dou o diagnóstico, eu falo para alguém, você tem um tumor cerebral, isso é um diagnóstico forte, se fosse comigo também, ia ser um baque muito grande. Mas depois, passa essa fase inicial, a pessoa começa a entender como a doença funciona, não é uma sentença de morte, né? A Dani está super funcional, acho que como publicitária deve estar mais produzindo que nunca na vida dela, né? Ela, o canal dela bombando, um monte de coisa, mas realmente, até a pessoa aceitar isso, ela fica completamente perdida e encontrar pessoas passando por isso. Então, eu como médico, eu falo assim, nossos dias de vida aqui são contados sempre, não tem jeito. É uma contagem regressiva que a gente não sabe do tempo que a gente vai viver. E a frase que eu mais ouço é eu estava bem, como o Dani falou, até que. Então, costumo brincar, esse até que vai chegar para todo mundo, a gente não sabe como é. E o que o seu programa faz, o que a Dani faz, é informar as pessoas. Porque eu acho que às vezes, né, e no coronavírus a gente tem notado também muito isso, né, sobre doença, todo mundo discutindo, a pessoa esquece que ela é responsável pela saúde dela, doença todo mundo vai ter, e ela tem que buscar informação de qualidade. Porque isso vai mudar muito o aspecto emocional e psicológico que ela vai ter daquela doença. Número 1, é o que Dani falou, teve um sintoma, aquele sintoma está importante, procura o médico. O sistema de saúde público tem muita possibilidade, óbvio que no contexto do coronavírus está muito difícil, né? Mas tem posto de saúde, às vezes um médico só conversando com você, ele vai pedir o exame de imagem. Eu sei que o Brasil é muito grande, né? Aqui em São Paulo, que a gente está falando, tem um sistema que consegue absorver bem, as pessoas conseguem fazer tomografia, então procura. E você descobriu alguma doença dessa, a gente está falando de tumor, mas pode ser outra, se informe, né? É o que eu falo, né? Doença todo mundo vai ter, eu nunca tive, nunca fui internado, não me lembro nem de eu ir no pronto-socorro, mas um dia vai chegar, né? E a gente tem que estar preparado, respirar fundo e seguir cada passo. Isso que eu acho genial do canal de Dani, que o seu programa faz também aqui. E Dani, assim, o que eu acho bonito de tudo isso é porque com certeza foi um baque pra você, e agora como vai ser minha vida daqui pra frente, porque a gente sempre fala que a gente não tem tempo, que é a sua profissão, e agora como é que eu vou conseguir, se eu tiver que pagar alguma coisa e eu não tiver, eu acho que vem muita coisa na cabeça, né? E foi muito bonito você usar a sua experiência e observar, ter a sensibilidade, porque você é uma publicitária, você é uma pessoa que de repente lê mais, tem mais conhecimento e que também surgiram muitas dúvidas. Então, de você abrir esse espaço para ouvir outras pessoas e para vocês conhecerem mais sobre o que todo mundo, né, o que essas pessoas estão passando, deve ter dado um sentimento um pouco de alívio, não é? Porque quando a gente desconhece as informações, a gente fica mais tenso, mais preocupado e de repente a doença pode até piorar. Você sentiu isso? Sim, a princípio, como eu falei aqui, o canal Dr. Júlio, ele me ajudou muito, porque foi o único canal que eu encontrei a informação, as respostas para o que eu estava procurando. Porque quando você chega e vai buscar no Google, você fica totalmente perdido. Você fala, eu vou morrer daqui 2 horas, eu tenho 2 horas de vida, e aí você já começa a ligar para os amigos, a se despedir, enfim, é toda uma problemática. E aí o Dr. Júlio vem e, com essa voz incrível, e ele vem falando super didaticamente, falando, não, gente, olha, existe um caminho. E o que acontece? Acontece que o câncer cerebral e o tumor cerebral, ele deixa a gente com sequelas. Eu, por exemplo, eu tive que parar de trabalhar. Eu tenho N sequelas. Eu tenho sequelas de memória, eu tenho fadiga crônica. Acabando o programa aqui, eu tenho que repousar. Eu tomo cerca de 6 remédios por dia para não convulsionar. Eu tenho uma cicatriz aqui, eu não consegui retirar o meu tumor, porque ele está numa região muito delicada do meu cérebro. Então eu fiz todos os meus tratamentos, mas infelizmente não consegui retirar porque isso comprometeria a minha vida
e a minha subjetividade. O que significa isso? Significa que eu precisei conversar com o meu médico que eu não queria ficar em cima de uma cama vegetando. Ele precisava entender que eu não era um câncer, que eu era uma pessoa que tinha uma vida antes deste tumor e que eu não queria ficar com sequelas que não me deixassem viver, que não me deixassem ser o que eu estou sendo agora aqui com vocês. Então, a luta do canal terminal é isso, é para que as pessoas possam ter a dignidade de ser além das suas doenças. E as pessoas com câncer hoje são muito mal vistas pela sociedade. E o que a gente busca hoje é lutar por políticas públicas para as pessoas que têm câncer cerebral, para que elas possam ter a dignidade de conseguir um trabalho. Eu não consigo funcionar 8 horas por dia, mas eu funciono muito bem 3 horas por dia. Então, é isso. Eu não preciso me encostar num cantinho, eu não sou uma pessoa incapacitada. Eu estou aqui conversando com vocês. E muito então, bem. É essa luta de sobrevivência. E você está conversando muito bem, e eu acho que você está passando informações muito preciosas para as pessoas. Doutor, eu sempre deixo isso para o final, mas eu acho muito bonito isso que ela está falando, que é essa sensibilidade do médico, sabe, doutor? Quando a gente vai ao médico, nós estamos frágeis, ainda mais com um diagnóstico como esse, né? E ter médicos sensíveis, no sentido humano da palavra, que entenda, né? Que compreenda o que a gente está passando, faz muita diferença, se não é a maior diferença, porque vocês têm o conhecimento de como você pode salvar aquela vida, de como você pode fazer um tratamento adequado para aquela pessoa. Então, doutora, é muito bonito, eu fico até emocionada de ouvir o depoimento da Dani e ouvir essa gratidão que ela tem pelo senhor, pelo trabalho que o senhor faz e como ajuda tanto as pessoas. E eu queria, emendando, falar um pouquinho do tratamento, né? No caso da Dani, ela tem um tratamento específico, mas como funciona o tratamento? Perfeito. Todo tipo de tumor, ele envolve 3 tipos de tratamento. O tratamento cirúrgico, que é o que a gente faz, que realmente é o mais arriscado, porque você tem um limite, né, da qualidade de vida, como a Dani falou. Então o neurocirurgião vai conversar com o paciente e dizer assim, ó, o meu limite é isso, eu consigo tirar isso. Nem todo tumor a gente consegue tirar todos, alguns a gente consegue. Depois tem o tratamento quimioterápico, que aí vem o neuro-oncologista que vai debater junto qual tipo de remédio, e isso está evoluindo muito rápido, muito rápido. Então antigamente, quando se falava tumor cerebral, você imaginava alguém na cama, prostrado e para morrer, né? Você está vendo a Dani funcional, mais de 3 anos, raciocínio rápido. Ela fica dizendo que trava, mas não trava não. Toda vez ela fala, minha memória está assim, eu acho o raciocínio dela fantástico, mas tudo bem. E além disso tem a radioterapia. E o neurocirurgião vai avaliar junto com o oncologista, com o radio-oncologista, em especial. Hoje o centro é o paciente. O paciente vai dizer quais são os limites, o que ele quer, depois desse debate técnico com o paciente, com seus familiares. E o que eu falo com todo paciente, e com Dani, quando ela foi lá, a gente conversou, eu falo o seguinte, você ficar doente, fica todo mundo com dó. Oh, meu Deus, o que vai acontecer e tal. Isso dura algumas semanas, depois você vai tocar a sua vida. Então, da mesma forma que a gente fala do ser sensível, eu gosto de dar real para o paciente. Eu falo assim, doença todo mundo vai ter. Hoje é você, imagine eu, neurocirurgião, se eu fico doente, o que vai acontecer com a minha vida? O mundo vai cair, você vai passar por uma fase de luto, depois você tem que reagir. Como a Dani faz, tem caneca, tem tanta coisa que ela faz, eu acho fantástico. Então eu falo, o dó, o pena, dura um tempinho, mas todo mundo vai adoecer. Então você tem que respirar fundo, ser racional também. Óbvio que todo mundo vai sofrer e agir a partir daí. Porque doença todo mundo vai ter. Mas, doutor, quando a gente vai num médico que tem essa sensibilidade no nosso primeiro diagnóstico, é isso que faz a pessoa caminhar, né? Porque às vezes quando a gente já vai nessa fraqueza e você ainda tem um médico que já vai te tratar, né, com aquilo muito de uma vez só, abruptamente, às vezes a pessoa dá uma desestimulada, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença. E pra Dani é muito nítido isso, né? Eu acho ela uma guerreira. Fala muito bem, muito bem. Ela tem um canal que faz essa ajuda para várias pessoas. E Dani, como você se sente hoje, né? Vivendo tudo que você vive, se tratando e identificando, aprendendo cada dia mais? Eu
eu não gosto, assim, de me definir, né? Eu acho que eu sou uma sobrevivente, né, nesse mundo, no meio de tantas outras pessoas que também estão lutando para sobreviver em meio ao câncer e em meio a tudo isso que nós estamos passando, que também é a pandemia, né? Enfim, sou uma sobrevivente, igual a tantas outras pessoas. Que bom, que bom. E que bom que você também consegue fornecer para as pessoas tanta informação e essa vontade mesmo da gente aprender, do conhecimento, para a gente melhorar. O conhecimento faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero muito agradecer vocês dois. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa sempre. Eu queria que o senhor deixasse um recado final para as pessoas que às vezes ficam postergando essa dorzinha de cabeça, que pode ser algo sério sim, para a gente ficar sempre muito atento. Perfeito. O principal informação que eu daria para fechar é o seguinte: teve um sintoma novo, está incomodando, procura o médico. No meu posto está cheio e tal, tem pandemia, espera a agenda, mas não deixa isso para lá. Segundo, você teve um diagnóstico de uma doença, todo mundo vai ter doença, todo mundo, não tem jeito. Então respira fundo, passa pela fase de luto, não tem jeito, a gente fica mal, a gente fica triste, mas depois saiba, vai ser você, sua família e quem te ama que vai parar junto, vai ser racional e vai definir aqui para frente. Diagnóstico de tumor não é sentença de morte, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem aqui, então a Dani me perguntou quando foi lá, né, esse tipo de tumor, doutor, quanto tempo de vida tem? Eu sei lá quanto tempo de vida eu tenho, eu vou dizer quem tem um tumor, tempo de vida tem que reagir para frente, tá bom? Perfeito, doutor. E olha, você aí de casa ficou com dúvida, quer saber um pouquinho mais? Doutor tem um canal no YouTube, que é o Neurocirurgia BR, tudo junto, você pode achar lá no YouTube. Você vai ver vários vídeos do doutor que vão te explicar muitas coisas, a gente vai entender bastante coisa. E da Dani, também o YouTube, que é o canal Terminal. Dani, seja muito bem-vinda quando você quiser à nossa casa, viu? Muito obrigada. Obrigado. E parabéns para você também, Abiane, que só a TV tem esse impacto tão grande, né? Então, quanta gente provavelmente está sendo impactada hoje por vocês abrirem um espaço. E agradecer também a TV Aparecida, que Dani está falando que é meu canal, mas eu pego as imagens de vocês e coloco lá. E graças a Deus vocês estão deixando. Que bonitinho. Obrigada, doutor. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Que demais isso, né? Conhecimento, minha gente, é tudo. E a gente tem visto muito isso na própria pandemia mesmo, né? Quantos médicos estão compartilhando conhecimento com a gente, quantos médicos estão aprendendo com tudo isso. Então, a vida é um eterno aprender. A gente tem que ficar atento e quanto mais informação a gente tiver, melhor. E não esquece que o doutor falou, não. Doente, todo mundo vai ficar uma vez na vida, né? E aí você não pode desanimar, não desanima não. Sempre vai ter algum resultado pra gente. Não esquece de ter a fé também, viu? Não esquece.